Você já sentiu que suas orações se perdem no vazio enquanto a tempestade da sua vida só aumenta? Hoje você vai descobrir por que Deus parece em silêncio exatamente quando você mais precisa dele. E essa verdade vai mudar tudo. Você já teve a sensação de que está gritando no vazio? De que suas orações sobem como fumaça e se perdem no silêncio? Você ora, chora, implora, mas o céu parece feito de bronze. E quanto mais você clama, mais pesado fica o silêncio. Então vem aquela pergunta que corta a alma como uma lâmina afiada. Será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele está vendo o que estou passando? Porque se está vendo, por que não faz nada? Por que não intervém? Por que permite que eu continue afundando nessa dor? Talvez você esteja passando por uma doença que não melhora. Talvez seja uma situação financeira que só piora. Pode ser um relacionamento destruído, um filho que se afastou, uma perda que deixou um buraco no peito. E você está cansado, cansado de esperar, cansado de acreditar, cansado de tentar manter a fé quando tudo ao seu redor desmorona como areia entre os dedos. E nesse cansaço, nesse desespero silencioso, você se pergunta: onde está Deus nessa tempestade? Eu preciso que você saiba de algo hoje, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo agora. O silêncio de Deus não significa ausência. A tempestade na sua vida não é sinal de abandono. E aquilo que você está interpretando como descaso divino pode ser exatamente o oposto. Pode ser o momento em que Deus está mais perto de você do que nunca esteve. Mais atento, mais presente, mais envolvido. Deixa eu te contar uma história que aconteceu há muito tempo, mas que se repete todos os dias na vida de pessoas como você e eu. Era noite. O céu estava escuro. Um grupo de homens estava em um barco atravessando o mar. Eles não eram aventureiros imprudentes, eram pescadores. Conheciam aquele mar como conheciam as palmas de suas mãos. Sabiam ler o vento, interpretar as nuvens, sentir a mudança no ar. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Uma tempestade surgiu do nada. Ondas gigantes começaram a bater com violência contra o barco. O vento uivava como um animal feroz. A água invadia a embarcação. E eles, mesmo sendo homens experientes, começaram a sentir medo. Não era um medo qualquer. Era o medo de quem olha para a morte e sabe que está perdendo a batalha. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Jesus estava no barco com eles. Ele estava ali, fisicamente presente, no mesmo espaço, respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo balanço violento das ondas. Mas enquanto eles gritavam apavorados, Jesus dormia. Dormia profundamente, como se nada estivesse acontecendo, como se a tempestade fosse apenas uma brisa suave. E aqueles homens, encharcados, desesperados, com água entrando pelos pés, olharam para Jesus dormindo e sentiram algo que talvez você esteja sentindo agora: raiva, decepção, incompreensão. Como é possível ele dormir enquanto estamos morrendo? Como é possível ele estar tão tranquilo enquanto estamos em pânico? E então eles fizeram o que você talvez tenha feito tantas vezes. Acordaram Jesus, sacudiram ele, gritaram com ele: Mestre, não te importas que pereçamos? Você ouviu essa pergunta? Não te importas? É a mesma pergunta que está ecoando no seu coração agora. Jesus, não te importas que eu esteja sofrendo? Não te importas que minha vida esteja desmoronando? Não te importas que eu esteja aqui afundando enquanto tu pareces distante? E a resposta de Jesus não veio em palavras primeiro, veio em ação. Ele se levantou, olhou para o vento, olhou para o mar revolto e ordenou: acalma-te. Silêncio. Instantaneamente, imediatamente, sem demora, o vento parou. As ondas se aquietaram. O mar ficou liso como um espelho. A tempestade que ameaçava destruir tudo simplesmente desapareceu com uma palavra. Uma única palavra da boca de Jesus:
Mas então Jesus fez algo que pode parecer estranho. Ele não abraçou os discípulos, não disse está tudo bem agora. Ele perguntou, por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Parece uma resposta dura, não parece? Mas, na verdade, é a chave para entender o que Deus está fazendo na sua tempestade agora. Jesus não estava questionando a fé deles porque eram fracos. Ele estava mostrando algo muito mais profundo. Ele estava ensinando que a presença dele no barco era mais importante do que a ausência da tempestade. Deixa eu explicar isso de um jeito que você possa entender. Você tem orado para que Deus remova a tempestade. Você tem pedido para que Ele faça o problema desaparecer. Você quer que a dor acabe, que a situação se resolva, que tudo volte ao normal. E Deus não tem feito isso. Pelo menos não da forma como você esperava. Não na velocidade que você gostaria. E você interpreta isso como descaso, como falta de amor, como ausência. Mas, e se eu te disser que Deus não está removendo a tempestade porque Ele está fazendo algo maior, algo mais profundo, algo que vai transformar não apenas a sua situação, mas a sua própria alma? A verdade é que Deus poderia acalmar o seu mar agora mesmo, neste exato segundo. Ele tem poder para isso. Ele tem autoridade sobre qualquer tempestade que você esteja enfrentando. Doença, desemprego, depressão, solidão, medo, ansiedade. Não há nada que esteja fora do alcance da mão dele. Nada. Mas às vezes, Deus permite que a tempestade continue porque Ele quer que você descubra algo que só se aprende no meio das ondas. Ele quer que você descubra que mesmo quando o vento está forte, mesmo quando a água está entrando, mesmo quando você está com medo, Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Você entende o que isso significa? Significa que a sua sobrevivência não depende da ausência da tempestade, depende da presença de Jesus. Significa que você pode estar em meio ao caos e ainda assim estar seguro. Você pode estar com medo e ainda assim estar protegido. Você pode não entender o que está acontecendo e ainda assim confiar em quem está no controle. Mas eu sei o que você está pensando. Você está pensando, isso é bonito em teoria, mas na prática é diferente. Na prática, a dor é real, o sofrimento é concreto, as lágrimas são verdadeiras. E eu concordo com você. A tempestade não é uma metáfora quando você está dentro dela. É real, é assustadora, é devastadora. Mas justamente por isso você precisa entender o que Jesus estava fazendo quando dormia no barco. Ele não estava sendo insensível. Ele não estava ignorando o perigo. Ele estava demonstrando algo poderoso. Ele estava mostrando que a tempestade não tinha poder sobre ele, que as ondas não o assustavam, que o vento não o ameaçava. E se a tempestade não tinha poder sobre Jesus, então a tempestade não tinha poder sobre quem estava com Jesus. Essa é a verdade que vai mudar a sua perspectiva hoje. A tempestade na sua vida não é maior do que Jesus. Ela pode ser maior do que você, maior do que a sua força, maior do que a sua capacidade, maior do que os seus recursos, mas não é maior do que Ele. Nunca foi, nunca será. E se você está no barco com Jesus, então não importa o tamanho das ondas, não importa a força do vento, não importa quanto tempo a tempestade dure, você não vai afundar. Talvez você esteja pensando, mas eu estou exausto, eu não aguento mais remar, eu não tenho mais força para segurar. E é exatamente aí que está o ponto. Você não precisa acalmar o mar, você não precisa controlar o vento, você não precisa fazer a tempestade parar. Jesus faz isso. O seu papel não é resolver, o seu papel é confiar. O seu papel é manter os olhos nele, mesmo quando as ondas estão altas, mesmo quando a água está entrando, mesmo quando tudo dentro de você está gritando que você não vai conseguir. Sabe qual foi o maior erro dos discípulos naquela noite? Não foi ter medo da tempestade, foi esquecer quem estava no barco com eles.
Eles olharam tanto para as ondas que esqueceram de olhar para Jesus. Eles se concentraram tanto no problema que perderam de vista a solução. E pode ser que você esteja fazendo a mesma coisa agora. Você está tão focado na tempestade que esqueceu de olhar para quem tem autoridade sobre ela. E eu sei que parece impossível. Eu sei que a sua situação parece sem saída. Eu sei que você já tentou de tudo e nada deu certo. Eu sei que você já orou 1000 vezes e o céu continuou em silêncio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você está orando para que Deus remova a tempestade ou para que Ele te dê a certeza de que está com você dentro dela? Porque tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma é pedir solução, a outra é pedir presença. E às vezes, Deus não nos dá a solução imediata porque Ele quer que a gente experimente a presença dEle de um jeito que nunca experimentamos antes. Quando você está bem, quando tudo está funcionando, quando a vida está fluindo, é fácil acreditar em Deus. Mas é na tempestade que a fé é forjada. É no desespero que você descobre se realmente confia nele ou se apenas gosta dele quando ele faz o que você quer. É no barco balançando, com a água entrando, que você decide se vai gritar por milagres ou se vai descansar na presença. E descansar não significa não sentir medo. Descansar significa ter medo e ainda assim escolher confiar. Significa tremer e ainda assim dizer: eu não entendo o que está acontecendo, mas eu sei quem está comigo. Jesus não acalmou o mar imediatamente porque estava esperando que os discípulos chegassem ao limite. Esperando que eles percebessem que não conseguiam sozinhos. Esperando que eles acordassem ele, não com raiva, mas com fé. E quando fizeram isso, quando reconheceram que precisavam dele, aí sim Jesus agiu. Porque Deus não vai competir com a sua autossuficiência. Ele não vai forçar a porta da sua vida. Ele espera você convidá-lo. Espera você reconhecer que sem ele você não consegue. E é por isso que hoje, neste exato momento, eu quero te convidar a fazer algo. Para de tentar acalmar o mar sozinho. Para de fingir que está tudo bem. Para de tentar ser forte quando você está quebrado. Acorda Jesus, chama por ele. Grita se for preciso. Ele não se ofende com o seu desespero. Ele não se afasta da sua dor. Ele não condena a sua fraqueza. Ele espera por ela. Porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É no seu fim que o recomeço dele aparece. E quando você clamar, quando você se render, quando você parar de lutar e começar a confiar, algo vai acontecer. Pode não ser instantâneo como foi com o mar. Pode não ser da forma que você imaginou, mas vai acontecer. Porque Jesus não está no barco como passageiro. Ele está como Senhor. Ele tem autoridade, ele tem poder e ele te ama mais do que você consegue compreender. A tempestade na sua vida não é castigo, não é abandono. É o lugar onde Deus vai revelar quem Ele realmente é e onde você vai descobrir quem você realmente é nele. Então hoje e agora, pare de olhar para as ondas. Olhe para Jesus. Pare de medir a força do vento. Olhe para quem controla o vento. Pare de calcular quanto tempo você ainda aguenta. Olhe para quem sustenta você. Porque a verdade é essa. Jesus está no barco. Ele sempre esteve. Ele nunca saiu. E se ele está aí, então você vai atravessar. Você vai chegar do outro lado. Você vai sobreviver. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. E quando essa tempestade passar, e ela vai passar, você vai olhar para trás e entender. Vai entender por que demorou. Vai entender por que Deus não agiu quando você queria. Vai entender que Ele não estava ausente. Estava transformando você. Estava forjando algo em você que só poderia ser forjado na pressão. Estava preparando você para algo maior do que você consegue ver agora. Então respira fundo, enxuga as lágrimas, levanta a cabeça. Jesus está no barco e Ele vai acalmar o seu mar. No tempo dele, do jeito dele. Mas Ele vai, porque Ele nunca falhou. E não vai começar com você. Confia.
Apenas confia e descansa, porque quem está no controle não dorme por descuido. Ele dorme porque sabe que tudo está sob controle. Inscreva-se no canal da Luz e compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando uma tempestade hoje. Jesus está no barco e ele vai acalmar o seu mar.